Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando, presentes nesse evento. Meu nome é Ina, eu sou aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima. E nesse evento eu terei a honra de ser a moderadora hoje. É um prazer imenso estar aqui participando com todos. Este evento ele faz parte de um programa que é ofertado pela universidade, programa de extensão, que é um programa de debates contemporâneos em ciências contábeis, que é coordenado pelo professor doutor Eduardo Podevila Soares. Agradeço muito ao Departamento de Ciências Contábeis por organizar esse evento e também ao professor Eduardo por estar facilitando a minha participação, assim como a de todos, que é um momento muito especial, é um momento ímpar para a formação, a nossa formação enquanto acadêmicos de ciência contábil. O tema que nos reúne aqui hoje é de virtual importância, né, que é a inserção de mulheres no mercado de trabalho, questão de gênero, raça e posição de poder na contabilidade. E para discorrer sobre esse assunto, nós temos conosco hoje a doutora Crisiane Teixeira, que é uma acadêmica de sucesso aqui da nossa universidade, que tem o seu destaque, né? E hoje eu passo a palavra para ela, doutora Crisiane, seja muito bem-vinda ao nosso evento, que você possa sentir à vontade agora para estar discorrendo sobre o tema. Obrigada, Iná. Obrigada pelo convite ali, o professor Eduardo, a todos os meus queridos amigos ali da Universidade Federal de Roraima. Um abraço a todos vocês. Bom, só fazendo uma correção, Iná, eu ainda não sou doutora, eu sou doutoranda em contabilidade. Vamos lá. Então, hoje eu preparei aqui uma pequena apresentação para a gente falar um pouquinho sobre essa temática de hoje, que é uma temática que está muito em alta, mas pouco se ouve falar dentro dos nossos cursos de contabilidade, não é mesmo? Só um momentinho aqui, gente. Deixa eu me apresentar também para vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Um momento. Então, hoje, na nossa temática, a inserção de mulheres no mercado de trabalho, gênero, raça e posições de poder na contabilidade. Para falar sobre essa temática, eu gostaria de me apresentar também um pouco para vocês. Eu sou a Crisiane Teixeira da Silva, eu sou doutoranda atualmente em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou mestra também em contabilidade pela Universidade Regional de Blumenau, bacharel ali em contabilidade pela UFRR, ali em 2017. Atualmente eu atuo como professora substituta no curso de Ciências Contábeis, ali na Universidade Regional de Blumenau, nas disciplinas de Tributária 1 e Tributária 2. Além disso, eu sou pesquisadora, né, eu pesquiso sobre a temática de hoje de resiliência organizacional, modelos de negócio e controles gerenciais, que são a parte da contabilidade mesmo. Hoje eu possuo um escritório de contabilidade, que é a Prioriza Contabilidade, onde eu atendo também as pessoas ali, né, os meus clientes. Já tenho experiência ali desde a área, quando eu estava na Federal, também fui bolsista, fui bolsista em vários setores dentro da Universidade Federal, estagiária, no IBGE, ali na SE, em todas as organizações que eu pude ter experiência, eu trabalhei ali. E aqui, deixo aqui meu currículo Lattes ali na plataforma Lattes, e também o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato. Então, pessoal, vamos lá, voltando aqui para a parte da nossa temática meio de hoje, eu quero iniciar dizendo que a nossa profissão é uma profissão que muito a gente já escuta falar sobre a contabilidade. Ela sempre existiu, basicamente, e hoje em dia ela é muito mais valorizada ou desvalorizada. Então, a gente já começa iniciando com essa temática aqui com vocês.
Por quê? Contabilidade, ela é uma profissão muito valorizada em alguns casos, quando a gente fala de grandes empresas, e muitas das vezes desvalorizada por pequenas empresas, onde elas não conhecem muito bem para que serve a contabilidade e nem mesmo seus benefícios. Então, desde do nosso curso de contabilidade, uma das temáticas que a gente poderia estar abordando seria a participação de mulheres. Por quê? Acredito que, na maioria das vezes, nas próprias turmas ali do ensino superior, a gente pode perceber como é muito maior a participação de mulheres nas turmas, que isso é algo mais, que a gente tem mais, está mais perto de nós, que eu acredito, né, que a gente consegue visualizar que existem muito mais mulheres dentro da sala de aula do que os homens propriamente dito. Mas, o que acontece? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho a gente também começa a perceber isso, que existem muitas mulheres trabalhando, cargos que muitas das vezes não são os principais cargos, mas são cargos de assistente, auxiliar administrativo, auxiliar do fiscal, do contábil. Então, são esses os cargos que muitas das vezes a gente vê a participação de mulheres, certo? Acontece que, em 2018, eu realizei uma pesquisa que se dava em relação a saber qual seria a participação de mulheres no mercado da contabilidade em si. E um dos resultados dessa pesquisa era que as mulheres, por mais que fossem a maioria, e isso está lá no nosso Conselho Regional, Conselho Federal de Contabilidade, por mais que as mulheres fossem e são a maioria ali no Conselho, muitas delas não alcançam o cargo de ser a principal contadora, por mais que passe ali no CRC, tudo. Por quê? Seriam aspectos pessoais da mulher para não alcançar esse cargo de poder, que seria ser a dona do escritório, seria estar à frente, atendendo, ou cargos de gerência, tudo mais. Muitas das vezes as mulheres não estão submetidas a esses cargos, ou almejam esses cargos, porque muitas das vezes são acostumadas a ficarem nesses cargos que são mais básicos, né, os cargos de entrada, que podemos dizer assim, nos escritórios contábeis. E um dos pontos que a gente poderia estar olhando para os nossos alunos desde agora, que com certeza seria olhar qual é a posição que você está hoje e onde você almeja chegar daqui 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Por quê? Muitas das vezes a gente se acostuma a ficar, eu sou estudante, eu vou ficar sendo estudante. Então, até que eu tenho que finalizar a minha faculdade, agora eu vou fazer o quê? E você vai se acostumando a ficar nesses cargos que são lhe oferecidos, e você não tem, talvez não tenha tantas ambições, almeje crescer, e acaba se acostumando. Acontece que, quando a gente fala da contabilidade, é uma profissão, uma área, aliás, né, muito ampla. Nossa área, eu lembro que foi uma das coisas pela qual eu escolhi atuar na contabilidade, que era onde eu poderia ter opções, não apenas ser a dona do escritório, não apenas ser concursada, que eu sei que é uma realidade muito grande do nosso estado de Roraima, que é sempre olhar para que você seja o contador público, ou algum cargo público de poder. E isso se dá porque é a nossa realidade em Roraima, mas quando você começa a olhar para a situação do Brasil como um todo, e até mesmo internacional, a gente começa a observar que o mercado contábil cada vez mais está mostrando para os contadores que existe o mercado digital, onde esse mercado ele é amplo, ele tem muita demanda, e poucos profissionais da contabilidade que desejam atuar ali, onde eles desejam estar à frente e oferecer o seu serviço. Um dos pontos que eu, como contadora, e ali já nessa área da contabilidade, atuando no digital, também observo, é que as mulheres, elas têm um grande potencial, mas não na hora de se venderem como profissionais contábeis. Elas ficam com muito receio do que as pessoas vão dizer, vão me chamar de blogueira, vão fazer aquilo, vão falar aquilo, não tem nada a ver, gente.
Hoje em dia é muito comum a gente pegar o nosso celular, abrir um TikTok e ver uma pessoa filmando alguma coisa qualquer, e essa pessoa, às vezes, já está se destacando, porque ou faz uma gracinha, ou faz alguma coisa assim. E por que não nós, como profissionais contábeis, começarmos a ampliar essa nossa profissão, né? Começar a divulgar, se vender como um profissional contábil, se posicionar como tal. Porque eu tenho uma amiga ali de Roraima, que atua em Roraima, ela tem um escritório, tudo, e ela dizia que essa contabilidade digital não tinha futuro. Por quê? Porque, na opinião dela, uma pessoa que é nova, assim, não tem nem 30 anos, ela acha que essa não é uma profissão, não seria um modo de se posicionar como profissional contábil. Eu costumo discordar dessa opinião, porque hoje eu moro em uma cidade pequena. A minha cidade que eu moro tem 11 mil habitantes. Se eu fosse depender apenas das pessoas da minha cidade, que já tem os conhecidos que são contadores, que a família toda já se consulta com eles, eu não estaria com o escritório aberto. Concordam comigo? Agora, quando a gente fala eu começo a divulgar o meu trabalho, começo a divulgar para outras cidades, eu, querendo ou não, acabo me destacando e mostrando o meu serviço. Então, eu não posso depender apenas do local onde eu estou para atuar minha profissão. E cada vez mais, depois da pandemia, a gente vê a diminuição do preconceito com home office, porque, querendo ou não, antes da pandemia não era algo comum falarmos em home office, falarmos em outras temáticas. A gente só falava, eu tenho que trabalhar, é presencial, tudo tinha que ser presencial. E essa parte aqui do nosso trabalho também como contadores e contadoras, a gente precisa deixar claro que trabalhar da internet hoje em dia é uma realidade, não é algo mais do futuro. É algo que a gente precisa estar desbravando. E quando eu me refiro também às mulheres, é que as mulheres têm um grande potencial para isso. Ainda mais quando a gente fala sobre gênero e raça, né? Quando eu me refiro aqui ao gênero, como a pessoa, no geral, né, gente, aqui, eu não sou especialista lá na área de humanas, mas quando a gente fala no geral, as pesquisas do IBGE também nos dizem que é quando a gente tem a parte de homens e mulheres ocupando espaços perante a sociedade. Na base da nossa sociedade, isso não é uma discussão recente, eu tenho pesquisas desde 2010, que eu posso deixar ali para vocês, 2005, de 1999, que dizem que, diante da sociedade, imagine uma pirâmide, muitas das vezes o acesso à educação, o acesso a todas as outras áreas, foram negadas às mulheres, principalmente, e às pessoas negras. Por quê? Porque até hoje em dia a gente vê que é algo que muitas das vezes a gente não admite, mas que existe, que é o preconceito velado. E dentro dessas literaturas que a gente observa, eu realizei uma pesquisa que falava sobre o teto de vidro. O teto de vidro é uma temática que fala sobre a parte que existe uma barreira, meio que não é uma barreira de concreto, mas é uma barreira de vidro, onde você percebe o outro lado, mas você não consegue atravessar esse lado devido a existir esse teto de vidro, onde você consegue chegar a determinado nível, mas você não consegue ultrapassar. E por que que eu digo isso? Essa literatura é uma temática que não é tão muito compreendida, às vezes, porque as próprias pessoas que são do meio da literatura, que, quando eu digo isso, é a parte social mesmo, eles dizem que não é bem assim, que não é bem uma barreira, que às vezes são as oposições sociais, mas quando a gente diz sobre essa temática relacionada a gênero e raça, a gente, na nossa realidade, quando a gente começa a analisar o mercado, que não é uma coisa muito longe de nós, você começa a perceber quais são as pessoas, mulheres, negras, que ocupam cargos de poder, que você começa a observar perto de você mesmo. São pessoas próximas, ou são mais homens, ou são mais mulheres?
São mulheres brancas ou são homens brancos? São mulheres negras ou são homens negros que ocupam esses cargos de poder? A gente, quando é negra, a gente começa a observar, porque aqui eu também, não é porque eu moro em Santa Catarina que eu sou melhor ou lá alguma coisa, né, diferente de quando eu morava em Roraima. Não, gente, aqui o preconceito só fica mais evidente, porque hoje eu sou uma mulher, e além de ser mulher negra, eu sou uma mulher do norte, então são 3 características que eu possuo. Então, não sou uma mulher apenas, eu sou uma mulher, estou aqui. Não, gente, são 3 características, e são as 3 barreiras principais, iniciais. Antes de eu me apresentar, antes de eu falar que eu sou doutoranda, que eu sou professora, tudo, as pessoas veem e já sabem que eu não sou daqui. Por quê? Porque eu moro em uma cidade pequena, onde a população gostam sempre de mostrar que são descendentes de italianos, descendentes de alemãos e não sei o quê, e eu sou descendente de quê? Eu sou de Roraima, não sei dizer isso, né? Então, não tenho essa coisa de falar, mas eu sempre me defendi muito bem disso, porque o preconceito existe. E quando a gente fala da contabilidade, também existe. Não digo que eu já enfrentei preconceito aqui, em relação à contabilidade, mas sim a outras áreas da minha vida mesmo, de questões de as pessoas duvidarem do seu potencial, tudo. E isso é algo assim que você vai dizer, nossa, a pessoa falou isso para mim. Não, são pequenas barreiras que são impostas de maneira sutil, porque é assim que o preconceito ele adentra nas nossas vidas, de maneira sutil, porque hoje, querendo ou não, você realizar alguma discriminação é cometido como crime, né? Então, as pessoas não são bobas, mas elas te olham de maneira diferente. E o fato de você ser negra, independente do local que você está, também é uma das características. Como assim? Na minha pesquisa que eu realizei em 2018, eu quis pesquisar apenas mulheres, o cargo ali de contabilidade, auditoria, que são os principais cargos na região norte do Brasil. Isso envolve ali o estado de Roraima também, o Amazonas, Pará, enfim, pessoal, todos os estados da região norte. Na minha pesquisa, uma das coisas que o pessoal falava, quando eu levei para os congressos, eles falavam, mas por que só uma região do Brasil? Porque eu já tinha outras pesquisas que analisaram as demais regiões do Brasil. E a minha, eu queria identificar, como eu era de Roraima, o que estava acontecendo ali no meu estado. E, para minha surpresa, o que eu identifiquei? Que as mulheres e os homens negros, eles não ocupavam os cargos de poder. Vamos lá, tem um escritório de contabilidade, qual é o principal cargo? O contador e a contadora. E aí a gente vai analisar esse pessoal, e o que eu me deparo? Que as maiores empresas tinham homens brancos no poder. E as pessoas negras, indígenas, aqui eu não falo só de pessoas negras, gente, eu estou falando de pessoas pardas, negras, indígenas, tudo que no IBGE já classifica pessoas pardas como pessoas pretas, porque as classes sociais, tanto nível de instrução, nível de renda também, eles são muito parecidos. Apesar de a pessoa ser mais clara, digamos assim, ela tem características de uma pessoa negra. E, no geral, nessa minha pesquisa ali realizada em 2018, a gente identificou que esses cargos, quais eram os cargos que as mulheres ocupavam, geralmente as mulheres negras estavam ali como auxiliar, como assistente, então era sempre os cargos menores dentro de um escritório, e, consequentemente, o salário também era menor. Então, não é um único estudo, existem vários outros estudos também, não da minha autoria, mas outros estudos que identificaram razões semelhantes, assim, os resultados foram semelhantes, onde mulheres negras ocupam cargos inferiores. E por que eu me identifico com essa temática, no geral, para estudar e entender? Porque ali em 2017, quando eu finalizei a minha pesquisa, ali na Federal, aí na Federal de Roraima, eu tive a oportunidade de ir para o meu primeiro congresso, que foi o congresso da UNB, em Brasília, né?
E lá eu conheci a professora Sandra Siqueira da Silva, que é uma mulher negra, maravilhosa, assim, e ela pesquisa muito sobre a temática de gênero e raça. E quando eu estive nesse congresso, a primeira coisa, eu fui lá com ela, tal, eu não a conhecia, me identifiquei porque eu vi a temática, e até então eu não era uma pessoa que estudava sobre essa questão de gênero e raça, tinha 22 anos, mais ou menos, sabia que existia o preconceito, porque já passei preconceito desde criança, mas não me recordava, não me interessava por essa temática envolvendo contabilidade, nem sabia que existia. E aí no congresso tinha aqueles folhetos onde dava para identificar o nome dos autores, tudo, e a temática, e eu vi aquela temática, interessante, eu vou lá assistir. Quando eu cheguei na sala, eu me recordo que tinham apenas umas 5 pessoas, e essa mulher estava lá apresentando. E o tema era a temática da tese dela, um dos estudos da tese dela, que falava sobre a maternidade, contabilidade e mulheres negras. De modo geral, a temática ela só reforçava um resultado da sociedade como um todo, né? Onde que as mulheres, ainda mais quando estão no período da maternidade, elas enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado, de obterem maiores salários, tudo isso. E o que fazer diante dessa temática, né? É algo que, se a gente reclamar, ele vai ser resolvido? Não de imediato, mas a gente já viu algumas atitudes, inclusive na mídia, né? Recentemente, a Magazine Luiza promoveu algumas seletivas, onde ela queria procurar pessoas, a parte de diversidade de gênero, principalmente por pessoas negras. O Nubank também já realizou essas mesmas atitudes. Então, existem várias empresas que, hoje em dia, com acesso à internet cada vez mais, se elas querendo ou não, geralmente elas contratam uma ou duas pessoas negras, mulheres também. É claro que não estou fazendo uma generalização, mas são os dados que nos mostram isso. E é uma realidade que a cada dia ela está sendo mais diminuída, assim, a parte de ter uma pessoa negra para representar. Geralmente as empresas estão realizando um movimento por isso. Ah, é porque as empresas são boazinhas? Eu não digo isso, gente. Eu acredito que são políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. E até mesmo os índices do ESG, que é a parte ali de ambiental, social e de governança, onde as empresas, grandes empresas, elas precisam estar cumprindo esses requisitos ali para serem empresas consideráveis socialmente, sociais, que desenvolvem habilidades. São o que a gente chama ali a parte dos objetivos da ODS, né, onde existem alguns objetivos e um deles é o aspecto de diminuir a desigualdade. Então, são essas as etapas principais que eu vejo aqui na parte do mercado que a gente precisa desenvolver e principalmente de mostrar para vocês, profissionais da contabilidade, que hoje vocês são estudantes, mas daqui a alguns tempos vocês podem estar em cargos melhores, maiores também. E sempre reforçar a participação em eventos, se vocês puderem, eventos nacionais da nossa área também, para vocês se descobrirem o que é a contabilidade fora de Roraima. Por quê? Eu digo isso, que ali em 2016 eu ainda estava na faculdade e eu tive a oportunidade de participar ali do Congresso Brasileiro de Contabilidade. E esse congresso, gente, quando eu cheguei ali, eu estava na faculdade e tudo, e aí eu consegui ver o que era a contabilidade fora de Roraima, que às vezes a gente imagina que a contabilidade é só um escritório. É só o escritório daquelas pessoas ou os pequenos escritórios. E quando você se depara fora do país, ou fora de Roraima, né? Eu sei que é cara as passagens, mas façam um esforço. Quando você se depara fora do estado de Roraima e vai para um evento desse, você vê a granditude que é a nossa profissão. Então, são inúmeras áreas de atuação, inúmeras palestras que vocês, assim, ó, que nem dá para imaginar, mas são incríveis as temáticas, inúmeros doutores que a gente, na minha época, eu não tinha muitos doutores ali que me davam aula, mas era assim, gente, eu fiquei maravilhada de ver tantas pessoas, tantas mulheres, tantos homens ocupando cargos de poder, e mulheres e homens negros também,
palestrando, trazendo novos conhecimentos, e isso foi, querendo ou não, uma grande alegria e satisfação para mim, para poder participar desses momentos. Digo isso com imenso orgulho também, porque eu sou uma pessoa que, aonde quer que eu vá, eu sempre falo que eu sou de Roraima. Não dá para tentar enganar, primeiro pelo meu sotaque, né, gente? Às vezes eu sei que quem é de Roraima acha que não tem sotaque, mas experimenta sair de Roraima, você logo observa que você tem um sotaque bem forte também. E, querendo ou não, a gente tem que observar as nossas diferenças culturais, sociais, e ter orgulho de onde nós somos, da nossa história, mostrar, sim, que nós somos capazes, que somos pessoas dignas de respeito, e as mulheres e os homens, principalmente as pessoas negras, indígenas, que a gente tem que valorizar a nossa cultura, a nossa história, e, querendo ou não, ocupar cada vez mais os nossos cargos, porque não abrir a sua empresa, porque não investir na sua profissão, porque não fazer o seu mestrado, seguir para o doutorado, são inúmeras oportunidades. A gente tem que buscar e identificar que não existe uma única saída, existem várias alternativas, né? Eu me recordo muito bem, até hoje eu tenho agora uma página de mentoria para contadores iniciantes, e eu me recordo muito bem que, quando eu estava ali na época da faculdade, antes de entrar na faculdade, por que eu escolhi contabilidade? Antes eu queria fazer psicologia, mas durante o processo eu lembro que tinha que ler muita coisa, eu falei assim, não quero isso, vou ter que ler demais. E aí eu me recordo que eu optei pela contabilidade, primeiro porque meu pai falava que era uma boa área, que a gente tinha um conhecido que fazia essa parte da contabilidade, e ele tinha uma vida boa, sei da onde que eu estou falando, porque meu pai era eletricista, é eletricista autônomo, então sou filha de um casal, eles tinham mais 5 filhos, eu era uma dessas filhas, então criar uma família em Roraima não é uma tarefa fácil, mas meus pais conseguiram ali, né? E sempre nos mostraram que a educação era o caminho para melhorar. E com isso, escolhi a contabilidade, não porque ela iria me proporcionar muito dinheiro, porque eu acho que no início a gente pena um pouquinho até conseguir ter uma boa renda, mas eu escolhi a contabilidade por ser um curso que me daria várias oportunidades, opções. Então, não quero que você ali, homem ou mulher, que você escolha apenas o lado mais fácil, mas que você olhe para a sua profissão e veja que você tem oportunidades, seja onde quer que você escolha, e indiferente das desigualdades, faça a sua parte, porque assim você vai contribuir para um mundo melhor. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Obrigada. Agora eu chamo a Ina para a gente responder as perguntas. Obrigada, Cristiane. Lhe chamei de doutora, já profetizando que vai dar tudo certo, você já está. Amém. Seu título. E agora vamos para algumas perguntas que a gente recebeu dos nossos alunos sobre a palestra para ser respondida. Primeira pergunta. Cristiane, em sua opinião, quais são os maiores desafios que as mulheres, particularmente aquelas de grupos racionalizados, enfrentam ao entrar no mercado de trabalho em contabilidade? Há oportunidades específicas que também te apresentam nesse contexto? Bom, nesse caso, a gente tem várias oportunidades, que é a parte de você mostrar o seu trabalho. Mas, primeiramente, você vai ter que enfrentar alguns desafios. E quais são esses desafios? Primeiramente, eu vou trazer aqui uma recordação que eu tenho de quando eu trabalhei. Acho que eu fechei meu áudio. Vou trazer uma recordação de quando eu trabalhei no escritório em Roraima. Eu não tinha conhecimento sobre a parte de gênero e raça. E eu tinha uma colega de trabalho que sempre me provocava sobre isso. Ela não é uma mulher negra, mas ela me provocava de querer sempre me lembrar que eu era uma mulher negra. Então, é uma forma, querendo ou não, de querer te diminuir, mostrar que você não é igual a ela. Hoje eu lembro disso, eu vejo como quão infeliz essa pessoa era para estar me provocando desse modo, mas essa pessoa me mostrou
o que ela era, assim, antipática mesmo. Mas por que ela fazia isso? Porque eu tinha uma boa relação com a minha chefe, eu mostrava sempre o bom trabalho, estava sempre disposta a aprender. Então, é um exemplo de o que você deveria fazer. Você tem que correr atrás da sua oportunidade. Os desafios podem, sim, existir na parte de a pessoa não quer te aceitar porque tu é negra, porque tu é indígena, porque tu tem algum tipo de dificuldade. Gente, vamos atrás das nossas melhorias. E a parte das oportunidades é que sempre vai existir, não só no mercado local, mas hoje em dia cada vez mais vagas online para que você trabalhe de casa, as pessoas prestam assistência, te dão treinamento e sempre se candidate, olha os perfis ali no LinkedIn. Hoje em dia é muito comum essa parte de divulgar o teu trabalho pela internet. E hoje uma das coisas, independente do local que você esteja, é mão de obra qualificada. Então, se você é uma mão de obra qualificada, você vai ser bem paga. E os salários de fora são bem melhores do que o da nossa realidade, de Roraima. A segunda pergunta. Nos dados que você apresentou, é evidente que há uma lacuna significativa na representação feminina, especialmente de mulheres racializadas, em posições de poder nas empresas de contabilidade. Como que isso afeta, então, a dinâmica de trabalho e o que pode ser feito para melhorar essa representatividade? Eu acredito que essa parte da representatividade, às vezes, na nossa profissão ainda não é muito discutida. E quando a gente leva para a discussão, as pessoas falam que não existe essa diferença, que todo mundo é igual, tudo mais. A gente precisa estar levando essas discussões, inclusive, ali para o nosso CRC, para a parte dos sindicatos também, para que existam pessoas que falem sobre essa temática. Em Roraima mesmo, nós temos os cursos da assistência social, esses cursos que estudam mais a parte da antropologia e tudo mais, que seria um bom começo para a gente começar a discutir mais sobre essa parte de diversidade nos escritórios de contabilidade, porque, de modo geral, eu falo aqui porque já estudei algumas coisas sobre essa temática, mas nada melhor do que pessoas das ciências sociais para explicar como é que se deu essa parte geral, pessoas da história também, para a gente poder discutir e transformar os nossos escritórios, que é somente com a educação e a educação de qualidade, com pessoas que são especialistas no assunto, que a gente consegue trazer mais discussão e até mesmo implementar novas melhorias aqui para a nossa área. E a última pergunta. Muitos argumentam que a mudança ela deve começar na base, na educação. Você concorda que cursos de contabilidade eles deveriam incorporar mais conteúdos relacionados a gênero e raça para preparar futuros profissionais para o mercado de trabalho mais inclusivo? Se sim, como que isso poderia ser feito de uma forma mais eficaz? Eu acho que eu até respondi ali no final da última pergunta, mas eu acredito que sim, deveria sim ter mais palestras, mais assuntos voltados para essa temática, e que a gente se enxergue também como um novo profissional, que na minha época, quando eu estudei, não teve nenhuma palestra sobre essa parte do social, gente, porque cada vez mais, conforme eu falei ali para vocês, os objetivos da ODS, as empresas vão querer seguir mais essa parte do chamado ESG, né, que é essa parte de estudar qual é o aspecto ambiental, social e de governança. Então, essa parte de diversidade e inclusão nas empresas, ela é fundamental, inclusive para os escritórios e, por que não, para a universidade. Mostrar esses conhecimentos. Eu lembro que na minha época a gente não gostava de ter aula de sociologia, mas essas aulas precisam, gente, essas aulas são essenciais para que a gente tenha visão como um todo da parte da ciência social e de mostrar o lado social, que o nosso país não é um país de primeiro mundo, a gente já sabe, e que precisa ser desenvolvido novas políticas, e que você, como profissional, futuro profissional contábil,
deverá sim ter esse olhar para o geral, não olhar apenas para o foco financeiro, foco no negócio, mas olhar para o todo, olhar para as pessoas que compõem a sua organização, as necessidades dela, não é apenas o treinamento, é o tratamento também, a forma como você vai ensinar seus futuros líderes. E na parte da contabilidade do nosso curso, acredito que poderiam sim ter parcerias com os outros cursos ali, que são, tem muitos doutores, mestres ali na parte das ciências sociais, o pessoal da história também, para ajudar a que os profissionais da contabilidade comecem a analisar mais essa parte do social e não apenas o foco financeiro, que inclusive era uma crítica que o Eduardo fez ali na tese dele. Muitas das vezes a gente olhava só para a maximização dos lucros e não para um todo, né? Que nós somos uma ciência social aplicada e não apenas aplicada. Isso mesmo. Muito obrigada, Casiane. Eu acredito que essa palestra foi enriquecedora para todos nós e ela vai contribuir muito para os ciências contábeis e assim para todas as pessoas que vão estar assistindo. Gostaria de agradecer novamente ao professor, doutor Eduardo, por proporcionar esse momento, né, do Departamento de Ciências Contábeis, de tornar esse evento possível, e a gente está falando um pouco mais sobre esse tema que ele é tão importante, e que ele é um tema que eu acho que deve ser ainda mais debatido, né? Nós somos uma ciência social aplicada, e não apenas aplicada, como você disse, e nós devemos olhar por esse lado. Então, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada, Cosiane, e é isso. Agradeço você também, Iná, né? Ina. Muito obrigada, Ina, pela sua participação aqui, pela moderação. Agradeço ali o professor Eduardo, que foi meu primeiro orientador, e qualquer coisa eu sempre recorro a ele. Então, se hoje eu estou aqui, ele também teve um papel muito significativo na minha vida, de me mostrar que eu deveria seguir ali na parte do ensino. E eu agradeço muito à Universidade Federal de Roraima, porque foi ali que eu aprendi o que seria uma contadora, e hoje eu sou muito grata, me recordo ali dos meus professores, especial ali também a todos esses, ao professor Paulo também, que na época foi o meu chefe, ali quando eu era bolsista, e é isso, pessoal, muito obrigada a todos e a todas. E também a professora Luciana, que era um exemplo para mim, de uma mulher que estava à frente de um escritório e que eu sempre admirei. Muito obrigada a todos. Obrigada, encerramos nosso evento por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.